Pessoal, tudo bom? Aqui é Ian Justino e hoje vamos falar aqui na Academia.net para Zumbis de validações, ok? Esse foi um tema muito recorrido, ele foi bem debatido algumas semanas atrás, na verdade quase um mês atrás, lá na comunidade AspNet BR, certo? E lá, dois gigantes, dois titãs, entraram numa briga. E esses titãs são Marty Fowling, certo? E o Vernon. Então, e ali no meio Eric Evans na jogada, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa discussão, dois modelos de validações foram expostos. Um modelo baseado no Assert Concern, onde ele tratava as validações de modelo de domínio, e que apresenta um problema de performance que era a disparar a exceção. Né? Então, o grande foco da discussão nessa questão foi o fato da validação estar disparando exceções. Né? Eduardo Pires, em questão, falou muito bem sobre a questão de performance. O pessoal lá na comunidade fez programinha de teste e tudo. Foi bem interessante. E foi apresentado um outro modelo que é o Specification Partner. Né? E até então esse modelo Specification não era muito falado e ele vem sendo abordado nessas últimas semanas, nesse último mês, de forma bem intensa, tá certo? Para contextualizar, vamos voltar um pouquinho no tempo, certo? A gente tem que lembrar, e deixa eu ver se eu estou pagando aqui meu mico, fechei meu slide, ok, abri ele novamente, tá aqui. Vamos lembrar uma pequena ordem cronológica de DDD, certo? Nós temos o DDD escrito lá em 2003, né? Nós temos de lá para cá vários livros e vários autores que vêm aumentando o escalão, trazendo propostas bem interessantes na implementação de DDD, tá certo? Em 2006 aí nós temos o Jimmy, em 2013 o Vernon, né? E agora em 2014 a obra mais recente aí é o Domain Drive Design Partners, ok? Então lá em 2003, já em 2003, para os puladores de capítulo de plantão, lá no livro de DD, o Eric Evans já trata de especificações, specifications, certo? Para quem pegou a tradução, acho que deve ter lido especificações e não se ligou que ele estava falando de specification. Lá no capítulo 9 e capítulo 10, ele vai falar bem sobre isso, tá certo? E na visão do Eric Evans na época, ele demonstrou que a especificação ela tinha algumas finalidades e não só validação de modelos. Ele também servia para auxiliar uma seleção de objetos, tá certo? E a construção de objetos, tá certo? Então, lembrando que essa visão de especificação ela tem outras finalidades que não sejam só a validação, ok? Se você não leu, recomendo fazer leitura lá no capítulo 9 de especificação no do DDD do Eric Evans, esse da capinha azul, certo? E lá no capítulo 10 ele vai ter um design de implementação de software que vai mostrar como utilizar isso e algumas softwares de implementação. Bem, depois que Eric Evans fez essa demonstração, ele abordou essa questão de especificação no livro. Lá em 2004, Marty Fowling, junto com ele, escreveram um artigo, né, bem interessante, falando sobre specification, um partner de especificação. Aqui tá certo. Explicando como é que funciona a implementação desse specification, tá certo? Ele coloca aqui nessa parte de estratégia de implementação, ele fala de cada estratégia e coloca as consequências positivas e negativas, tá certo? Daqui a pouco eu volto nesse documento para falar de uma coisa bem específica.
que a gente encontra aí no mercado, tá certo? Beleza. Então, nós temos esses dois grandes partners, Specification e o Assert Concern, que eu vou falar agora do Vernon, ok? Então lá no o Vernon, em 2013, quando ele criou lá, quando escreveu o livro de implementação do DDD, fez bastante sucesso porque ele trazia umas novas propostas arquiteturais, trazendo arquitetura hexagonal, trazendo o uso de domain events, tá certo? E ele trouxe novos avanços de recursos e arquiteturas para o DDD, tá certo? E num modelo que ele colocou lá no GitHub, quem se baseou muito por ele vai chegar no modelo dele e vai encontrar esse tipo de validação, Assert Concern e alguns tipos de acessões para fazer validação. Se você entrar dentro desse método, ele vai estar dependendo do assert que ele estiver fazendo, ele vai disparar uma exceção propagando essa mensagem caso dê erro, tá certo? E confesso que eu achei esse modelo muito elegante no começo, assim, essa estrutura de assert no domínio, ela me agrada bem mais do que a specification. E só que tem esse problema que é a questão de disparar a exceção, né? Então, pensando nesse problema, nessa questão, eu decidi botar a cara a tapa e apresentar uma proposta diferenciada para tratar isso, certo? Se o problema é exceção nessa proposta de Assert Concern, vamos tentar trazer esse carinha para um modelo que traga um pouco mais de performance, mas que não traga tanto problema em recurso, tá certo? Beleza? E a proposta que eu vou trazer é baseado em Domain Events, tá certo? Tema Domain Events em outros vídeos, tá certo? Aqui da academia, então você procura lá porque que seu domínio não pode enviar e-mail, tá certo? E eu utilizo essa base Domain Events para satisfazer essa problemática de notificação de validação para a, a, a tela, para a camada de apresentação lá, tá certo? Porque Domain Events, para quem não sabe, é esse partner que foi escrito aqui em 2009, tá certo? Então ele é um pouco mais à frente, 6 anos depois da escrita DDD, certo? A proposta dele é bem radical em desacoplar o domínio de qualquer responsabilidade, tá certo? Até que ele fala que o seu domínio só precisaria ter lógicas de negócio puramente, sem serviços, sem repositórios, nada. Então é bem radical essa proposta do Domain Events, tá certo? E o Eric Evans não, o Vernon aborda isso muito bem no seu livro, implementando DDD, e aborda muito bem nos seus exemplos, tá certo? E eu vou fazer uso desse recurso, já que ele mesmo não fez aqui, eu não sei porquê, talvez aqui é uma coisa mais demoware, mas vamos lá. Então a proposta que eu trago aqui é esta, tá certo? Primeiro eu vou rodar aqui o meu software, certo? Deixa eu fechar aqui as outras abas. Paciência com minha VM. Ok. Então eu tenho aqui uma telazinha bem básica para informar o e-mail, tá certo? E aqui eu não vou informar o e-mail e vou tentar submeter. Ele vai dizer que o e-mail está no formato inválido. Eu vou tentar agora colocar um e-mail aqui e vou colocar aqui vários caracteres no final. E ele vai dizer que meu e-mail tem mais de 100 caracteres, precisa ser menos. Se eu não colocar nada, ele vai disparar todas as
as validações aqui, tá certo? Isso aqui não está sendo feito com... Alguém pode pensar, ele está usando view model com atributos lá. Não, não está sendo feito nada disso, tá certo? Isso aqui está sendo tratado do domínio e saindo do domínio até a camada de visão, e eu vou mostrar agora como eu fiz isso, tá certo? Primeira coisa que eu faço, deixa eu fechar todas essas abas, vamos passo a passo, certo? Bem no ritmo bem sustentável para que a gente consiga entender o que foi feito aqui, tá certo? Vamos partir para o meu domínio, o cara centro de nossa codificação, ok? Eu quero aqui um usuário. Eu tenho meu usuário, certo? Meu usuário tem password, tem um username, tem um e-mail, uma classe e-mail, tá certo? Ok? Eu tenho um construtor que passa os atributos para você fechar esse usuário aqui, para colocar todos os valores dos atributos dele, certo? Eu tenho aqui meu método isValid, ok? Isso aqui de cara você já vai pensar, pô, não, isso aqui é specification, ele está usando specification partner e tudo, mas aqui eu não estou fazendo implementação do specification partner. Specification partner, se você for olhar, ele é bem mais amplo, ele vai muito mais além do que apenas o isValid, ok? Isso aqui é só uma forma para garantir que meu modelo foi validado ou não no serviço, tá certo? Além do mais que eu vou mostrar já um modelo de implementação bem interessante em Specification. E vocês vão ver que é um pouco diferente disso aqui, tá certo? Então, esse método aqui ele é override porque eu coloquei lá na entidade. Eu digo que a entidade tem um método isValid. E aqui eu tenho meu assetConcern, certo? Com as mesmas perguntinhas. Assert argument not empty, ok? Com a diferença que eu tenho esse assetConcern isValid, ok? Que agrupa alguns asserts aqui, tá certo? Vamos ver o que ele está fazendo internamente. Opa, aqui já tem uma pequena diferença. Ele retorna aqui um domain notification, ok? Vamos abrir aqui um desse. O que ele faz? Ele, diante da condição de satisfeito ou não, se ele não satisfez a condição, ele retorna uma notificação do domínio, passando uma mensagem, certo? Da notificação, por exemplo, se ele não satisfez que o usuário não está, ele vai dizer que o usuário é requerido, ok? Lá no assetConcern, ele vai criar uma notificação de domínio, ok? Essa notificação de domínio nada mais é do que um objeto que tem uma chave, um valor e um momento de ocorrência, tá certo? Aqui, para ficar claro, ele implementa, certo? Um iDomainEvent, ok? Isso porque estamos usando domain events. Beleza, então dentro do método isValid do assetConcern eu faço o que? Ele vai dizer se está válido ou não. Eu pego todas as meus domain notifications, ok? E verifico se existe, se todos forem nulo, tá certo? Ou se não existir validação, então ele vai considerar que, se não existe notificação, ele vai considerar que foi válido, então o modelo está válido. Se não, ele vai iterar todas as notificações e vai chamar o método de domain event notify, ok? Lá em domain event notify eu tenho a implementação do partner domain event, certo? Se você não sabe como funciona o domain event, eu recomendo assistir o vídeo que eu fiz, que lá eu explico bem direitinho como é que funciona esse partner, ok? Mas em resumo, esse domain event é uma classe estática que ele abstrai o container. Esse container pode ser um injetor de dependência Unity, por exemplo, ou inject. Ele vai buscar dentro desse container um iDomain notification handle. E achando esse cara, ele vai disparar alguma coisa. E esse alguma coisa a gente vai ver já já.
ok? Então eu estou vindo aqui na validação, estou verificando se meu usuário está com todas as opções válidas ou não. Como é que fica isso no serviço? Deixa eu vir aqui no meu serviço. Aqui eu vou registrar um usuário, por exemplo. Criei aqui a classe de tenant e o locatário e vou registrar o primeiro usuário, retorno o usuário e aqui eu verifico se o tenant está válido e o usuário também está válido, ok? Se ele estiver válido, ele vai continuar passando para o repositório, depois notificando lá o domain eventos também que o usuário foi registrado, tá certo? Depois retornando esse usuário ou retornando nulo caso o usuário não foi registrado, tá certo? Aí a partir desse momento você pergunta, tá, e aí? O objeto não está válido. Cadê a coleção de validações? Cadê a coleção de erros? Onde é que eu itero o objeto para saber quais foram as condições que não foram satisfeitas, certo? E aqui está um pouco da diferença do partner specification, entendeu? Porque lá no specification, uma das implementações é você criar no objeto, por exemplo, usuário, um atributo que represente essa especificação, tá certo? E das implementações é que no serviço você tem uma coleção desses erros ou dessas validações que não foram atendidas. E isso depois é propagado para as camadas mais externas, tá certo? A meu ver, isso é uma opinião minha, isso é um monte de coisa que você coloca no domínio que não deveriam instalar. É um ponto de vista que tem também uma perninha, um contato com essa ideia aqui que o próprio Marty Fowler com Eric Evans falam quando você cria uma specification parametrizada. Ele diz que um ponto negativo, certo, continua requerindo classes de propósito especial, tá certo? Você tem a sua classe de usuário e você cria lá uma classe específica para representar a especificação, para fazer a coleção de segurar essa coleção de erros, ok? Então, na minha visão, com base nessa leitura, posso estar errado, eu acho que isso é algo que só polui o domínio, que ele fica segurando coisas que o domínio não precisaria se deter, tá certo? É algo que é só para satisfazer uma notificação de tela externa, ok? Nesse ponto de vista, eu acho um pouco mais direto. Quando você está validando aqui, você passar por um carinho como esse, uma certa concern, que você é um pouco mais direto, tá certo? Aqui também tem uma certa independência, mas não tem como escapar da não validação. Você não tem como não validar, a não ser que você faça toda a sua validação lá no front com um view model e aqui você não valide nada, mas isso não é muito legal de se fazer, ok? Então, nesse ponto aqui, se você prestou atenção aqui, a pergunta foi essa que eu fiz, foi agora essa: onde é que está a coleção de erros, tá certo? Eu gostaria de lembrar que toda vez que ele faz a validação, ok, quando eu passo por isValid, ele iterou sobre todos os domain notificações e chamou o domain event notify. Esse domain event notify, ele vai notificar, certo, alguém que vai escutar essa notificação, esse domain notification, tá certo? Então é por isso que o domain event faz uso de containers de injeção de dependência e Unity, porque vai existir alguém que entenda. Deixa eu voltar aqui para o domain event. Vai existir alguém no container que entenda essa interface iDomain Event Notification Handle e que recebe um iDomain Notification, tá certo? Então vai ter alguém que entenda isso e eu vou mostrar quem é esse carinha. Lá na camada de visão, certo? No meu projeto MVC, lá no meu Unity, eu configurei que toda vez que eu tiver um iDomain Notification Handle Domain Notification, eu crio essa classe aqui, tá certo?
Domain Notification Handle. Vamos primeiro aqui nessa interface. Essa interface, ela tem uma lista das notificações, certo? E um método perguntando se existem notificações, tá certo? Primeira coisa. Tá certo? E eu tenho a minha classe concreta, que a minha classe concreta vai implementar esse carinha, fazendo o que? Disparando o evento handle, tá certo? Disparando o evento handle, que recebe um domain notification e guarda a lista de notificações dentro de uma sessão, tá certo? Aí antes que você me critique dizendo, você está usando sessão, tal, preste atenção que eu estou usando aqui uma sessão transiente. Ela é uma sessão de expiração por request. Então esse carinha aqui, quando terminar o request dele, ele vai sumir, ele não vai existir mais, tá certo? Okay? Então houve essa preocupação. Então nessa visão, o que acontece? Toda vez que eu disparo uma notificação lá, o meu domínio, meu domínio, quando é validado, dispara um domain notification que vem parar aqui através desse handle, que guarda na sessão a coleção de todas as notificações que foram dadas, certo? E que depois, com base nisso, eu posso capturar agora no meu controller essa lista de notificações. Se eu venho aqui no meu controller, Identify Controller, eu estou colocando aqui, e Domain Notification Handle dentro, injetando ele aqui no meu controller, certo? E aqui na minha construção eu verifico se possui notificações. Se possui notificações, eu vou dar um for each em todas elas, botando no add model erro, recebendo todos os valores e depois retornando para view novamente, tá certo? Então é assim que eu desacoplo do meu domínio a responsabilidade dele de manter uma lista dos erros que aconteceram nas validações, tá certo? Eu também, de certa forma, desacoplo ele de saber fazer até a próprio acerto, entendeu? Porque o que acontece? Toda essa parte, essa lógica, toda essa lógica aqui de Svel, de jogar pro domínio, do domain event, de chamar o domain event, ele não está nessa camada aqui do modelo não, tá certo? Tá todo mundo aqui no share kernel da vida, certo? O meu assert concern está no share kernel, o meu domain notification está no share kernel, as minhas interfaces estão lá, o meu domain event está lá no share kernel. Então eu não preciso ficar implementando isso a cada novo modelo de domínio. Não, eu só aproveito a estrutura que já está criada e só faço o que? Na minha entidade, implementar o método Svel fazendo as asserções necessárias para validar o modelo ou não. Tá certo? Só para ficar bem mais claro o que está acontecendo aqui, eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui no meu controller, eu vou colocar aqui um breakpoint, certo? Deixa eu colocar aqui também aqui no meu event domain notification, pra gente ver como é que acontece esse fluxo aqui, tá certo? Eu não vou colocar nenhuma atribuição, vou tentar cadastrar. Eu parei aqui no meu controller, eu vou tentar registrar, vou entrar lá no serviço, vou tentar criar o meu locatário, aqui vai passar, vou tentar criar o usuário, vou entrar aqui no usuário, vou entrar na classe de usuário, ok?
e vou entrar aqui na minha classe de e-mail, certo? Criar e-mail. Veja que e-mail também tem suas próprias validações, tá certo? Ele é um value object, mas ele também tem suas validações. Ok. Criei tudo bonitinho, passei todos os valores. E agora eu vou tentar validar o usuário, certo? Ao tentar validar esse usuário, na verdade esse aqui é o tenant primeiro. Agora sim, usuário. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o e-mail está válido, certo? Vou aqui entrar F11, fazer inspeção. E aqui vou entrar em uma dessas validações. Ele vai verificar que não está válido. Criou uma nova notificação. Vai passar pela próxima validação. E aqui veja que a notificação chegou no meu domain notification handle, certo? Que está lá na camada de apresentação, ok? Ele pegou essa notificação que chegou, vamos só inspecionar aqui ela. Aqui ele está dizendo que o e-mail address is required, certo? O endereço de e-mail é requerido. E adicionou nessa requisição. Aqui ele saiu do domain events, que notifica. Aqui está saindo do... Ele vai para a próxima validação no método isValid. Aqui a próxima notificação é dizendo que o tamanho do e-mail está inválido. Ele novamente veio para o domain notification handle na camada de apresentação, adicionou. E para a última validação, não está válido. Não está válido. E aqui também, como ele não está válido, ele vai passar direto, sem passar pelo repositório, sem passar pelo... para avisar que foi cadastrado ou não. Ok. Veio para o controller. Ele vai verificar que existem notificações. Vai iterar todas as notificações, adicionando no model state add model error. E voltar para view. E depois ele segue o fluxo normal aqui usando o Razor para mostrar essas notificações de erro, tá certo? Então vamos testar aqui um e-mail válido. Colocando e-mail válido. Aqui ele já parou no handle do usuário registrado, significa que ele entrou lá na parte de salvar o usuário já. Aqui a notificação, isso aqui já foi do exemplo anterior que eu mostrei sobre o domain events, de como enviar e-mail sem chamar pelo domínio. E ele veio para a tela index que eu programei no controle, que quando é certo ele voltasse para a página index. Deixa eu ver aqui no controle, só para mostrar a vocês. Tá aqui, ele vai para o home index quando ele tem sucesso no registro, tá certo? Bem, pessoal, é isso aí. Eu queria mostrar essa alternativa de como você trabalhar com validações, ainda usando o Assert Concern, adaptando ele para uma realidade Domain Events. Você não precisou ter implementar todo um padrão specification dentro do seu domínio, tá certo? Vale salientar que essa ideia não é um detrimento ao specification partner, tá certo? Porque vão existir contextos em que você vai precisar usar o specification, certo? Um contexto mais específico para uso dele, entendeu? Então esse vídeo foi um intuito só de mostrar uma alternativa usando
com o uso de alguns partners, a gente pode adaptar, né, alguns adaptar nossos códigos, nossos softwares para ganhar até um pouco mais de performance, tirando ele do prejuízo, por exemplo, do Assert Concern disparar a exceção, tá certo? E ter o mesmo resultado, que é disparar os modelos não validados lá para a tela. Eu gostaria também de deixar outra ideia também, é um ponto de vista que eu gostaria de expor na comunidade, que é nessa ideia da questão da exceção, cuidado para que você não crie na sua mente a ideia de que eu não posso nunca usar a exceção no domínio, certo? Pode haver casos em que você necessite ou precise disparar uma exceção específica assim no domínio, para atender alguma determinada situação, certo? E o que você não pode fazer é extravagar disso, não fazer da sua sessão uma validação, mas você pode ter exceções do seu software, de sua aplicação. Sua aplicação pode disparar exceção quando ela identificar que algum processo não está normal no seu caminho, e mesmo que esse processo esteja dentro do domínio. Então, fica a ideia de que fuja dos prejuízos da falta de performance, certo? Adaptando, usando bons partners, tá certo? Aprenda a usar os partners quando necessário, saiba ponderar quando usá-los, tá certo? E pondere também as ideias do que você pode usar, ou quando pode usar, ou quando não pode usar. Fuja de determinismos, tá certo? E sempre tem uma visão ponderada do uso dessas tecnologias. Tá certo? Eu deixo um abraço a todos, faço um convite a todos a continuarem no canal, participando, assistindo, acompanhando o .NET for Zombies, o .NET para zumbis. Também convido a todos a assistirem o AspNetCast, está muito bom, o acompanhamento dele está muito legal, tá certo? Temas muito interessantes, com a presença dos maiores e melhores MVPs do Brasil em AspNet, falando lá, comentando. Você tem o Eduardo Pires, tem o André Baltieri, você tem o Vitor Cavalcante, tivemos a presença do Evilásio nesse último webcast, tá certo? E temos o Rodrigo Cono, então também convido a participar do AspNetCast, com temas super interessantes, certo? Então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.